Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui a solução dos exercícios sobre autovalores e autovetores de uma transformação linear. Nestes primeiros exercícios, vamos trabalhar com a definição de autovalor e autovetor, analisando as igualdades apresentadas, vamos concluir se os vetores são autovetores da transformação, qual o autovalor, se houve expansão ou compreensão do vetor e mudança ou não de sentido. Sabemos que um vetor V será autovetor de uma transformação se o resultado de T de V, que é a imagem da transformação, for igual a esse vetor multiplicado por um escalar lambda. Vamos, então, igualando esses valores, verificar se existe um valor para lambda que torna a igualdade verdadeira. Neste exercício, trabalharemos com uma transformação do R3 no R3, pois toma um vetor do espaço tridimensional e o transforma em outro vetor também do espaço tridimensional. Pela definição, queremos verificar se existe um escalar lambda tal que T de V, que corresponde ao vetor de coordenadas 4, 8, 4, seja igual ao vetor V de coordenadas menos 1, 2 e 1. Dessa igualdade de vetores, comparando as primeiras coordenadas, obteremos que 4 é igual a lambda que multiplica menos 1. Para que essa igualdade seja verdadeira, lambda deve ser o resultado de 4 dividido por menos 1, ou seja, lambda deve ser igual a menos 4. Se lambda igual a menos 4 também satisfizer as outras duas equações, então poderemos concluir que ele é um autovalor da transformação. Comparando, então, as segundas coordenadas, obtemos 8 igual a lambda vezes 2. Lambda, então, será o resultado de 8 dividido por 2, ou seja, lambda deve ser igual a 4. Como não obtivemos um único valor de lambda, concluímos que não existe lambda que torne verdadeira a igualdade e, portanto, o vetor V de coordenadas menos 1, 2 e 1 não é um autovetor da transformação T. Neste outro exercício, trabalharemos com a transformação do R2 no R2, pois os vetores do domínio e da imagem são pares ordenados. Para verificarmos se V de coordenadas 3 e menos 1 é um autovetor da transformação F, verificaremos se F de V é igual a um lambda V. Substituindo, então, F de V pelo vetor de coordenadas menos 9 e 3, que é a imagem da transformação, obteremos a igualdade de vetores menos 9 e 3 igual a lambda, que multiplica 3 menos 1. Igualando as primeiras coordenadas, obteremos que menos 9 deve ser igual a lambda vezes 3. Esta igualdade será verdadeira se lambda for o resultado de menos 9 dividido por 3, ou seja, obtemos que lambda é igual a menos 3. Agora, igualando as segundas coordenadas, obtemos 3 igual a lambda vezes menos 1, que resulta em lambda igual a menos 3. Vemos que os resultados obtidos foram iguais, então concluímos que existe um escalar lambda, que é o menos 3, que torna a verdadeira igualdade e, portanto, é um autovalor da transformação. E V de coordenadas 3 menos 1 é, então, um autovetor da transformação associado a este autovalor. Como o valor obtido para lambda é negativo e maior que 1, podemos concluir, então, que o vetor V, 3 menos 1, é transformado no vetor menos 9, 3, que possui a mesma direção, sentido contrário e comprimento 3 vezes maior que V. Ou seja, ocorreu uma expansão no vetor V.
No último item desse exercício, queremos verificar se o vetor v de coordenadas 0, menos 5 e 20 é um autovetor da transformação T1. Assim, verificaremos se T de 1v é igual a um lambda v. Substituindo nessa equação a imagem de v e as coordenadas do vetor v, obtemos que 0 menos 1, 4, é igual a lambda vezes 0 menos 5, 20. Igualando as primeiras coordenadas, obtemos 0 igual a lambda vezes 0, de onde concluímos que lambda é uma variável livre, pois qualquer valor multiplicado por 0 resulta em 0. Igualando as segundas coordenadas, obteremos 1 igual a lambda vezes menos 5, que resulta em lambda igual a menos 1/5. Igualando as terceiras coordenadas, observamos que também obteremos lambda igual a menos 1/5, pois dividimos menos 4 por 20 e simplificamos por 4. Dessas três equações, observando que podemos escolher qualquer valor na primeira equação e que menos 1/5 torna as outras duas verdadeiras, tomando lambda igual a menos 1/5 como alto valor, concluímos então que existe lambda que torne verdadeira a igualdade. E, portanto, podemos concluir que v de coordenadas 0, menos 5 e 20 é um autovetor da transformação T1 associado ao alto valor menos 1/5. Por este valor de lambda, podemos analisar como v é transformado por T1. Como ele é negativo, o sentido de v será invertido. E por ser um valor menor que 1, significa que o comprimento do novo vetor será menor, na proporção de 1/5. Assim, o vetor v de coordenadas 0, menos 5 e 20 é transformado por T1 no vetor de coordenadas 0, 1, menos 4, que possui a mesma direção, sentido contrário e comprimento 1/5 menor que v, ou seja, ocorreu uma compressão no vetor v. Aqui, queremos verificar se v de coordenadas 10 e 4 é autovetor da transformação T, que toma um par ordenado xy do R2 e transforma em outro par ordenado, calculando 4x mais 5y para a primeira coordenada e 2x mais y para a segunda. Se for, determine a qual autovalor está associado. Observe que a forma de resolver esse exercício é análoga à dos exercícios anteriores. Verificaremos se T de V é igual a um lambda vezes V. A única diferença é que não temos o valor da imagem para já começar substituindo. Começaremos, então, calculando o valor de T de V. Como V tem coordenadas 10 e 4, calcularemos T aplicado no vetor 10 e 4. Substituindo x igual a 10 e y igual a 4 na expressão que define a transformação, obtemos, assim, 4 vezes 10 mais 5 vezes 4 na primeira coordenada e 2 vezes 10 mais 4 na segunda. Resolvendo estas operações, obtemos o vetor de coordenadas 60 e 24. E agora, analisamos se existe um escalar lambda tal que este vetor seja igual a lambda vezes v. Observando que se multiplicarmos o vetor v, 10 e 4, por 6, obteremos o vetor de coordenadas 60, 24. Então, podemos dizer que lambda é igual a 6. Concluímos, então, que o vetor v de coordenadas 10, 4 é um autovetor da transformação T associado ao alto valor 6. Repetiremos aqui o mesmo procedimento aplicado no exercício anterior, mas trabalhando agora com uma transformação do R3 para o R3. Verificaremos
Se V de coordenadas 1, menos 2, 0 é autovetor da transformação T. Calculando inicialmente a imagem de V, que é o resultado da transformação aplicada no vetor 1, menos 2, 0, que obteremos calculando 4x mais y menos z para obter a primeira coordenada, menos 6x mais z para obter a segunda e 2x mais y para obter a terceira, ou seja, teremos 4 vezes 1 menos 2 menos 0 na primeira, menos 6 vezes 1 mais 0 na segunda e 2 vezes 1 menos 2 na terceira. Resolvendo estas operações, obtemos o vetor 2 menos 6, 0. Agora, analisamos se existe um escalar lambda tal que t de v seja igual a lambda v, ou seja, 2 menos 6, 0, seja igual a lambda vezes 1 menos 2 é 0. Comparando as coordenadas entre si, da primeira obtemos 2 igual a lambda vezes 1. Da segunda, menos 6 igual a lambda vezes menos 2. E da terceira, lambda igual a 0 igual a lambda vezes 0. Resolvendo a primeira equação, obtemos lambda igual a 2. Resolvendo a segunda, obtemos lambda igual a 3. Obtivemos valores diferentes. Como não existe um escalar lambda que torne verdadeira a igualdade, pois os resultados que obtivemos foram diferentes, concluímos que o vetor v de coordenadas 1, menos 2, 0 não é um autovetor da transformação T. Neste exercício, revisaremos algumas noções sobre autovalores e autovetores, analisando se as afirmações são verdadeiras ou falsas. No item A, temos que, se A for uma matriz qualquer e AX igual a lambda x, com algum escalar não nulo lambda, então x é um autovetor de A. Notem que neste item não especifica a ordem da matriz, é uma matriz qualquer. Para calcularmos os autovalores, trabalhamos com matrizes quadradas. Logo, a afirmação é falsa, pois só temos autovalores e autovetores associados a matrizes quadradas. B. Se lambda for um autovalor de uma matriz A, então o sistema A menos lambda I vezes x igual a 0 só tem a solução trivial. Isto quer dizer que o único autovetor possível é o vetor nulo. Mas, por definição, os autovetores devem ser não nulos. Assim, a afirmação é falsa, pois os autovetores são sempre diferentes do vetor nulo. Então, há soluções além da trivial. Item C. Se o polinômio característico de uma matriz A for P de lambda igual a lambda ao quadrado mais 1, então os autovalores lambda não serão reais. Para responder essa questão, devemos calcular as raízes do polinômio característico. Assim, igualando lambda ao quadrado mais 1 a 0, obtemos que lambda ao quadrado será igual a menos 1. E extraindo a raiz quadrada, obtemos que os autovalores serão iguais a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Então, a afirmação é verdadeira, pois esses são números complexos, não são números reais. D. Para calcularmos os autovalores de uma matriz A, podemos utilizar a forma-linha degrau de A. Esta afirmação é falsa. A forma-linha degrau da matriz A nos dá a solução para um sistema A vezes V igual a B, onde a aplicação de operações elementares gera equações equivalentes nesse sistema. No caso das transformações, A não é a matriz de um sistema, logo não se aplicam as operações elementares. Podemos utilizar a forma-linha degrau da matriz A menos lambda I.
Nestes últimos exercícios, vamos então mostrar os procedimentos que realizamos para determinar quem são os autovalores e os autovetores de uma transformação linear, aqui já representadas por suas matrizes. No item A, temos uma transformação do R2 para o R2, pois a matriz é de ordem 2 por 2. E no item B, uma transformação do R3 para o R3, pois a matriz é de ordem 3 por 3. Iniciamos calculando os autovalores, resolvendo a equação característica determinante de A menos lambda I igual a zero. Tomamos então os elementos da matriz A e da sua diagonal subtraímos menos lambda, ficando menos 3 menos lambda e 2 menos lambda na diagonal principal. Esse é um determinante de ordem 2 por 2, que podemos então resolver multiplicando os elementos da diagonal principal e subtraindo do produto da diagonal secundária, que são os elementos 4 e menos 1. Resolva essas operações. Você pode parar o vídeo para realizá-las e verificar que chegaremos na equação de segundo grau lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Aplique um método para resolver essa equação, como, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que utiliza os coeficientes dessa equação, que são A igual a 1, B igual a 1 e C igual a menos 2, e calcula lambda igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C, divididos por 2 vezes o A. Resolvendo primeiro a expressão dentro da raiz, obtemos raiz quadrada de 9, que é 3. A partir dessa expressão, vamos obter as duas raízes. A primeira, tomando menos 1 mais 3 dividido por 2, que resulta 1. A segunda, tomando menos 1 menos 3 dividido por 2, que resulta em menos 2. Obtivemos assim que lambda1 igual a 1 e lambda2 igual a menos 2 são os autovalores da transformação. Vamos agora determinar os autovetores associados a cada um desses autovalores encontrados. Para calcular os autovetores associados a 1, temos que substituir esse valor na equação A menos lambda-I vezes V igual a zero, que corresponde à matriz A subtraindo lambda na diagonal, vezes um vetor xy do R2 igual ao vetor nulo do R2. Trocando então na diagonal lambda por 1, teremos que resolver esse sistema para obter a forma dos vetores de coordenadas x e y. Observando que as duas linhas são múltiplas uma da outra, obtemos, por exemplo, a linha 1 multiplicando a linha 2 por 4, podemos então escolher uma delas para resolver. Da segunda linha, por exemplo, obtemos menos x menos y igual a zero. Menos x mais y igual a zero, que resulta em y igual a x. Assim, a solução do sistema é formada por todos os pontos do plano, onde a segunda coordenada, a y, é igual à primeira, a x. Assim, os autovetores de A associados a lambda1 igual a 1 são da forma pares ordenados, onde y é igual a x, ficando o par x, x. Como x é variável livre, podemos escrever na forma x vezes o vetor de coordenadas 1, 1. Observando que o vetor 1, 1 gera todos esses autovetores, então podemos dizer que os autovetores pertencem ao subespaço S gerado pelo vetor 1, 1. Da mesma forma, vamos determinar os autovetores associados a menos 2, substituindo esse valor na equação A menos lambda-I vezes V igual a zero, que corresponde a essa representação matricial.
Substituindo lambda por menos 2 na diagonal da primeira matriz e resolvendo as operações, obtemos um sistema onde as duas linhas são iguais. Resolvendo então uma delas, obtemos menos x mais 4y igual a zero, que resulta em x igual a 4y. Assim, os autovetores de A associados a lambda2 igual a menos 2 são pares ordenados, onde a primeira coordenada x é igual a 4 vezes a y. Como y é variável livre, observamos que o vetor de coordenadas 4, 1 gera os autovetores que são dessa forma. Podemos dizer, então, que os autovetores pertencem ao subespaço S gerado pelo vetor 4, 1. Vamos agora determinar os autovalores e autovetores de uma transformação representada por uma matriz de ordem 3 por 3. Para encontrar os autovalores, calcularemos as raízes da equação característica, que é o determinante da matriz B menos lambda I igual a zero, que consiste em tomar a matriz B e subtrair lambda nos elementos da diagonal principal. No lado esquerdo da equação, temos que resolver esse determinante de ordem 3. Aplique um dos métodos estudados e verifique que chegaremos na equação de terceiro grau, lambda ao cubo menos 5 lambda ao quadrado mais 8 lambda menos 4 igual a zero. Não há uma fórmula para resolver esse tipo de equação. A técnica geralmente utilizada é de encontrar, por tentativa, uma das raízes e então realizar uma divisão de polinômios para obter uma equação de grau menor. Para tentar encontrar uma raiz, podemos partir do termo independente, pensando em 3 números reais que multiplicados deem esse valor. Por exemplo, menos 4 é igual a 1 vezes menos 1 vezes 4. Ou menos 4 é igual a 2 vezes menos 1. Podemos tomar esses valores, substituir na equação e verificar qual dele anula os termos. Tomando, por exemplo, 1 e calculando 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado mais 8 vezes 1 menos 4, observamos que dará zero. Então, encontramos uma raiz da equação, o número 1. Agora, tomando a equação cúbica e dividindo por lambda menos a raiz encontrada, ou seja, lambda menos 1, encontraremos como resultado uma equação de segundo grau que poderá ser resolvida por Bhaskara para encontrar as outras duas raízes que faltam. Resolvendo essa divisão, começando dividindo o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor e escrevendo o resultado no quociente, prosseguimos como numa divisão com números reais. Multiplicamos lambda ao quadrado por lambda menos 1 e subtraímos dos termos do dividendo. Por isso, escrevemos aqui com os sinais trocados. A expressão obtida no quociente compõe a equação de segundo grau que podemos resolver aplicando a fórmula de Bhaskara. Encontraremos duas raízes iguais a 2. Como 1 foi a primeira raiz que encontramos por tentativa e 2 foi a raiz encontrada na fórmula de Bhaskara, concluímos que B possui apenas 2 autovalores. Vamos a seguir encontrar os autovetores associados a eles.
Agora, substituindo o segundo alto valor, 2, na diagonal da matriz B menos lambda I, obteremos um sistema onde as três linhas são múltiplas uma da outra. Assim, a partir de qualquer uma delas, obteremos que x é igual a menos z. Temos, então, duas variáveis livres, z e y, significando que o conjunto dos autovetores será gerado por dois vetores, tem dimensão 2. Assim, os autovetores de D associados a lambda2 igual a 2 são da forma xyz, onde x é igual a menos z, y e z são livres. Assim, escrevendo-os como escalar, obteremos os vetores 0, 1, 0 e menos 1, 0 e 1, que geram os autovetores. Então, os autovetores pertencem ao subespaço S gerado por esses dois vetores. Com estes exercícios, concluímos o estudo sobre autovalores e autovetores. Bom estudo!